Boa noite a todos, saudamos a Igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos de novo para celebrar um culto ao nosso Deus e nós queremos desde já lhe convidar para se juntar conosco num culto de celebração, num culto de adoração, de gratidão que queremos expressar na presença do nosso Deus. Pois separe um tempo do seu dia aí na sua casa, junte-se com a sua família, aproveite a oportunidade para celebrar um culto familiar também na sua casa, para juntar a sua família e todos juntos celebrem Deus na vossa vida, na vossa casa, na vossa família, adorem o Senhor e expressem na sua presença o seu louvor e a sua gratidão. Continuamos neste formato de culto virtual. Eu sei que algumas pessoas estão pressionando para tentarmos voltar aos cultos presenciais. Eu também sei que muitas igrejas já voltaram aos cultos presenciais, porém, nós devemos analisar as situações que estão acontecendo no nosso país, na nossa sociedade, na nossa cidade em particular, com razoabilidade, analisando os factos daquilo que está acontecendo. Eu sempre me preocupo, toda a semana eu faço esse exercício de ficar observando o número de mortes diária e a média dos últimos dias, da última semana, e também procurar saber qual é a situação do principal hospital que recebe pessoas em estado grave aqui na Serra da Ibiapaba, que é o São Camilo, em Tianguá. E a informação que continua chegando aos meus ouvidos é que a situação está longe de estar controlada. A UTI do São Camilo continua cheia e nós continuamos com uma média acima de 2.000 mortes por dia. Então isso é revelador de que precisamos manter os cuidados, o distanciamento social, usar máscara, lavar mãos com frequência, usar álcool para higienizar as nossas mãos. Todos os cuidados são necessários porque a doença continua bem ativa. Também sabemos que o índice de vacinação está aumentando, graças a Deus, e na realidade a nossa principal esperança é o Senhor e também esse avanço da vacinação. Graças a Deus eu já fui vacinado com a primeira dose, já passaram 2 semanas em relação ao período para imunização, mas ainda assim nós também sabemos que pessoas vacinadas também adoecem, por vezes em estado grave, e por isso nós precisamos manter os cuidados. Continuamos vigilantes, continuamos também observando a situação e assim que realmente as coisas comecem a melhorar, esses números comecem a cair, aí certamente teremos boas condições para voltar a abrir a nossa igreja, a receber os nossos irmãos. Estamos com saudades de todos vocês, estamos com saudades dos cultos presenciais. Não é tão prazeroso para nós fazer o culto virtual quanto o culto presencial, mas é a realidade que nós estamos vivendo, então vamos continuar usando a sabedoria e nos cuidando, porque logo, logo estaremos todos juntos. Eu creio assim. Então espero no Senhor, continue alimentando a sua alma, continue adorando o nosso Deus e coloque também toda esta situação na presença de Deus para que logo as coisas melhorem também aqui na nossa cidade, nesta Serra da Ibiapaba. Quero convidar agora para fazermos uma oração e pedir através dela a bênção e o direcionamento de Deus para o nosso culto. Vamos orar. Nosso Deus, queremos te agradecer pela tua graça, misericórdia e bondade para com a nossa vida. Estamos gratos, Senhor, pela tua presença conosco, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, que não nos deixas faltar com nada. Mais uma semana abençoada se passou e tu, ao longo de toda esta semana, cuidaste de nós, Senhor, nos guardaste, nos direcionaste com certeza da melhor maneira para as nossas vidas. Obrigado, nosso Pai. E agora nós queremos celebrar um culto na nossa vida, na nossa igreja, ao Teu nome, nosso Deus, lembrando, Senhor, o Teu favor contínuo em relação às nossas vidas, lembrando, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia para conosco. Então, nosso Deus, nossa oração é que Tu recebas na Tua presença o nosso culto, em cheiro suave e agradável, que verdadeiramente Te sintas honrado e adorado através das nossas vidas. Colocamos esta situação, realmente, essa pandemia na Tua presença. Continuamos a rogar, Senhor, que Tu possas usar como uma ferramenta para quebrantar os corações, para levar vidas verdadeiramente aos Teus pés, que as pessoas possam ver realmente o quão nós somos frágeis, quão frágil é a nossa sociedade, mesmo em meio a tanta tecnologia, como realmente um vírus pequeno conseguiu abalar muitas estruturas e lamentamos também as perdas, as pessoas que foram neste mundo. Mas a nossa oração, nosso Pai, é que Tu possas usar esta ferramenta como um instrumento nas Tuas mãos para fazer a Tua obra. E assim que for da Tua vontade, Senhor, que possas realmente também dar uma bonança neste mundo,
na nossa sociedade em particular, fazendo com que essas mortes baixem para números bem menores, também que os hospitais fiquem mais livres, não tenham tantos internamentos, em particular em estado grave, e que assim realmente o Teu nome também se glorifique nas nossas vidas e na nossa sociedade. Vem, pois, receber o nosso culto, nosso Deus, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, eu quero agora lhe convidar para louvarmos o nome do Senhor, através dos 2 louvores que nós separamos para cultuar o Senhor esta noite. Vamos louvar. Circunstâncias dizem que não dá. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. É normal na guerra se ferir, e pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não vê que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero contar na história que você morreu, se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você, mas sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar.
Temos ainda um segundo louvor para compartilhar com você. Cante na presença do Senhor, abra a sua boca, mas principalmente abra o seu coração numa atitude de louvor e de gratidão na presença de Deus. Vamos continuar a louvar o nosso Deus. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim. Pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Oh, oh, oh. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor.
Graças a Deus por este tempo de louvor e gratidão que podemos passar na presença do Senhor. E eu quero agora convidar você para meditar na Palavra de Deus. Eu costumo intercalar pregações minhas com as pregações do pastor Hernandes Dias Lopes. Hoje seria dia de eu compartilhar com você uma pregação. Eu desenvolvi até um esboço sobre um assunto que queria tratar com vocês, porém uma dificuldade que aconteceu aqui no meu dia hoje não me permitiu o tempo e a disponibilidade necessária para fazer essa gravação e principalmente depois todo o trabalho de edição de vídeo que é preciso ser feita. Então eu acabei adiando para a próxima semana essa pregação e hoje nós vamos ouvir mais uma vez uma palavra através do servo do Senhor, o pastor Hernandes Dias Lopes, pois receba a palavra de Deus. Vamos, pois, ouvir esta palavra do pastor Hernandes Dias Lopes. Se concentre e ouça esta palavra com toda a atenção. É um privilégio participar com você desse momento e partilhar com você a palavra de Deus. Eu peço que você tome sua Bíblia em suas mãos e acompanhe comigo a leitura que farei no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. O texto diz o seguinte: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Passo a ler a partir do verso 18 ao 20 agora. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: Este é o despojo de Davi. Alvin Toffler, consagrado escritor do século passado, escreveu uma das obras mais conhecidas de toda a literatura, O Choque do Futuro. E nesse livro ele disse que a maior crise mundial não é a crise internacional, não é a crise de petróleo, não é a crise ideológica, é a crise da família. A família está no epicentro de uma grande batalha. Forças humanas e sobre-humanas, forças da terra e das regiões celestes, forças que emanam das cortes, dos parlamentos, dos palácios, da grande mídia, da imprensa, do teatro, da literatura,
conspiram contra a família. Há um esforço deliberado para se minar as bases da família, para se destruir a família, para desconstruir os valores da família. A família está sob ataque. Quando eu olho a Bíblia, por exemplo, no livro de Jó, vejo ali a fúria de Satanás para destruir Jó e a sua família. E o ataque, obviamente, com a permissão divina e com os limites estabelecidos por Deus, atingiram 5 áreas vitais na vida de Jó: sua vida financeira, sua saúde, seus filhos, seu casamento e suas amizades. Estas mesmas 5 áreas são atingidas aqui na narrativa do texto lido. Davi estava vivendo uma crise familiar. Seu sogro, rei Saul, insano que estava, perseguiu o genro com fúria assassina por todos os lados. Pelos desertos, pelas cavernas, pelos campos, pelas cidades. E Davi, não querendo atentar contra o seu próprio sogro, resolve buscar asilo político fora do território de Israel. Encontra então o agrado do rei Aquis, rei filisteu. E diz a Bíblia que este rei designa a cidade de Ziclag como cidade de refúgio de Davi, de seus homens e suas respectivas famílias. Certa feita, o rei filisteu marcha com o seu exército para lutar contra Saul. E Davi, a esse tempo, era escudeiro do rei filisteu, do rei Aquis. No meio da jornada, os príncipes disseram ao rei filisteu, ao rei Aquis: olha, Davi é um guerreiro, Davi é um israelita. Se ele se virar contra nós, sofreremos a cachapante derrota. A contragosto o rei dispensa Davi e os seus homens. Quando eles retornam a Ziclag, constatam que a cidade tinha sido atacada pelos amalequitas, os terroristas do deserto. Eles tinham queimado a cidade, eles tinham ferido a cidade, eles tinham saqueado a cidade, eles tinham levado cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Quando Davi e seus homens olham essa tragédia, diz a Bíblia que ele e seus homens choraram, e Davi chorou até não ter mais forças para chorar. Seus aliados querem apedrejá-lo, querem matá-lo. Entretanto, Davi se reanima no Senhor seu Deus. Clama a Deus. Deus responde a ele. E ele parte para cima dos seus opressores e toma de volta tudo aquilo que os amalequitas haviam tirado dele. Este episódio enseja-nos lições muito oportunas no que tange à defesa da família. E eu queria aqui considerar com você 2 aspectos desse texto. Em primeiro lugar, o ataque do inimigo. Esse ataque é um símbolo de todos os ataques frontais que a família tem enfrentado nos nossos dias, tentando desconstruir a ideia de casamento conforme Deus o instituiu, tentando destruir os papéis estabelecidos por Deus para o homem e para a mulher, tentando confundir na mente das pessoas a sua identidade de gênero, tentando tantas vezes minar as bases, as colunas mestras desta primeira instituição divina. E eu queria então olhar com vocês como é que é esse ataque. Em primeiro lugar, versículo 1 diz que eles tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag. E o primeiro ponto que eu destaco é que esse ataque do inimigo é um ataque implacável.
Deram com ímpeto, com fúria, com sentimento de destruição. Há muitas famílias hoje sendo atacadas com armas de grosso calibre. Casamentos arruinados, filhos destruídos, famílias completamente disfuncionais, que vão se desconstruindo ao longo do caminho, deixando rastros de tragédias. Eu estava certa feita no meu gabinete pastoral em Vitória, no Espírito Santo, quando entra uma senhora ainda jovem, com lágrimas nos olhos, com um sentimento um tanto quanto abalado, um pouco transtornada. E quando ela se acalmou, eu perguntei o que está acontecendo. Ela me disse: pastor, eu sou uma mulher evangélica. Quando eu estava saindo de casa para vir para cá, a minha vizinha pulou do 10º andar do nosso prédio e se esborrachou no asfalto. E eu perguntei: mas é por isso que a senhora veio? Ela disse: não. Eu estou aqui porque eu preciso fazer a mesma coisa. E eu não tenho coragem. E eu perguntei: mas por que a senhora quer se matar? E ela me respondeu: porque eu sou um problema. E eu perguntei: mas por que a senhora acha que a senhora é um problema? Ela me disse: porque o meu pai sempre me disse isso. E eu me casei para sair de casa, e o meu marido me disse as mesmas coisas. E eu me divorciei dele. E o meu segundo marido me diz as mesmas coisas. E eu estou no 3º casamento. E o meu marido me diz as mesmas coisas: pastor, eu sou um problema, eu não mereço viver, eu não posso mais viver. E eu disse para aquela mulher: você não é o que você pensa que você é. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você tem valor porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ainda que você tenha todas essas crises que assolam a sua alma, Jesus pode preencher o vazio da sua vida e dar significado à sua história e trazer para você uma vida abundante e superlativa. Quantas pessoas que foram atacadas desta maneira, cruelmente atacadas. Mas notem vocês que ainda no versículo 1 diz que eles tinham ferido e queimado a cidade. Você queima estruturas físicas, você fere pessoas. Há muito prejuízo econômico, financeiro, como resultado desta desconstrução da família, dessa desfuncionalidade da família. Mas o mais grave é que há muitas pessoas feridas. Feridas no corpo, feridas na alma, feridas nas emoções, feridas na honra. Há muitas pessoas que estão sorrindo por fora, mas estão chorando por dentro. Há muitas pessoas que estão no meio da multidão, mas vivendo uma dolorosa solidão. Há muitas pessoas que estão aí celebrando a vida nos happy hours da vida. Entretanto, quando botam a cabeça no travesseiro, são inundadas de dor, de angústia, de culpa, de vazio, de solidão. Eu nunca me esqueço de um congresso onde participei, onde uma enfermeira, era um congresso de médicos, e uma enfermeira muito sorridente, estava nos recebendo, era uma palestra para médicos que eu ia dar, e ela olhou para mim e disse assim: o senhor está vendo esse sorriso bonito que eu tenho? Eu disse: é claro, é impossível de não ver. Ela me disse: mas esse sorriso é uma mentira. Por trás desse sorriso, eu carrego uma alma doente, uma alma enferma. Quantas pessoas assim, feridas. Certa feita, um homem me procurou, ele era um cristão, um líder da igreja, me disse: pastor, eu gostaria que o senhor fosse visitar a minha mãe. O senhor não conhece a minha mãe? A minha mãe tem quase 80 anos, eu sou filho primogênito, desde que me conheço por gente, a minha mãe sempre foi uma mulher triste, deprimida, olhar sem brilho,
já levamos a todo tipo de médico que o senhor possa imaginar, já fizemos todo tipo de exame que o senhor possa perceber, já levamos a psicólogos, a psiquiatras, ninguém identifica nada, mas ela tem uma tristeza crônica. O senhor podia orar por ela. Falei, eu vou lá fazer uma visita. Quando eu cheguei naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um semblante abatido, com um olhar distante. Comecei a conversar com ela. Por providência de Deus, ela disse, eu quero ficar sozinha com o pastor. Os filhos se ausentaram. Ela olhou nos meus olhos e me disse, pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei, o que houve com a senhora? Ela me disse, eu traí meu noivo. Ele nunca ficou sabendo. Eu me casei, vivi muitos anos casada, sou viúva há vários anos. Mas aquele pecado está tão vivo na minha memória como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz. Eu sou torturada pelo chicote da culpa o tempo todo. E eu confesso a vocês que eu chorei naquele dia, por perceber como o diabo mantivera aquela mulher ferida e numa masmorra emocional. Eu falei para ela da graça de Deus, eu falei para ela do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei para ela da possibilidade de ter uma vida livre, de receber o perdão, de se perdoar, de ser restaurada. E ali naquela tarde, aquela mulher de quase 80 anos se rende aos pés do Salvador e um sorriso brota no seu rosto. Eu tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la por quase 10 anos. Mas aquela mulher vivera 60 anos, prisioneira, ferida. Há tanta gente assim. Mas se você perceber no texto, o principal alvo do inimigo é atingir a família, porque eles feriram e queimaram, mas levaram cativos as mulheres, os filhos e as filhas. Nenhum homem pode estar bem se sabe que a sua mulher está prisioneira. Nenhuma mulher pode estar bem se sabe que o seu marido está prisioneiro. E eu não estou falando aqui daquela prisão de grades de ferro, mas daquela prisão invisível, de vícios, de manias, de hábitos, de idiosincrasias, de pecados, de vícios terríveis, que prendem num cipoal de opressão. Nenhum pai, nenhuma mãe pode estar bem sabendo que seus filhos estão nas mãos do inimigo. Quantas pessoas prisioneiras, por laços invisíveis, por grossas correntes de opressão do diabo, do pecado. Certa feita um homem me procurou e disse, pastor, eu estou comunicando ao senhor que eu vou deixar minha esposa, minhas 2 filhas, vou sair da igreja, eu quero viver uma aventura. E esse homem abandonou sua mulher, suas 2 filhas, foi viver com outra pessoa. Esta outra pessoa estava ligado à feitiçaria. E este homem criado na igreja, membro da igreja, saiu da igreja. E começou a caminhar na direção do ocultismo. Muitas vezes eu ia fazer uma visita para ele, tinha despachos dentro da sua sala. Muitas vezes esse homem foi para os cemitérios fazer oferendas aos demônios. E eu falava com ele, e eu exortava ele, e ele não ouvia. Um dia eu contei para ele uma história que vivenciei na África do Sul. Quando nós fomos visitar a missão Quacisabanto, a tribo dos Zulus. Lá eles têm um hábito. Quando um rapaz começa a namorar com uma moça, o rapaz dá um lenço branco para essa moça. Se o namoro vier a terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para o rapaz. Se ela não devolve o lenço branco para o rapaz, ela está dizendo que quer ser dele, quer pertencer a ele, que ele tem liberdades com ela. Nós estávamos lá quando um rapaz abusou da sua ex-namorada. Aliás, da sua namorada. E quando os pais levaram o caso às autoridades locais, perguntaram para a menina, você devolveu o lenço branco para ele?
Ela disse: não. Disseram: então não podemos fazer nada. Essa é a nossa cultura. Eu disse então para aquele homem: você precisa devolver o lenço branco. Passaram 3 semanas, o telefone do meu gabinete tocou. Eu disse: pastor, corre aqui em casa. Eu quero devolver o lenço branco. Eu chego naquela casa, me assento na frente dele, e esse homem começa a tremer dos pés à cabeça. Esse homem começa a suar a ponto de ensopar a sua roupa. Eu sabia do drama e da luta espiritual que ele estava travando. Eu disse: você está pronto a devolver o lenço branco? Ele disse: pastor, eu preciso. Eu disse: então pega uma caixa e tudo que você tiver de feitiçaria dentro dessa casa, coloque aqui dentro dessa caixa. E ele começou a trazer aventais, patuás, correntes, objetos e mais objetos, e encheu aquela caixa. Eu disse: agora nós vamos para o quintal. Joguei 1 litro de álcool sobre aquelas coisas, aquelas roupas, aqueles aventais, aqueles colares, aqueles patuás. Eu disse: agora nós vamos queimar isso, como aconteceu lá na cidade de Éfeso, num gesto de rompimento com essas coisas. E ele riscou o primeiro palito de fósforo e não pegou fogo. Riscou o segundo palito de fósforo, não pegou fogo. E ele deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. E eu disse: vai pegar fogo em nome de Jesus, porque agora eu vou riscar o palito de fósforo. E quando eu risquei aquele palito de fósforo, o fogo pulou naquela caixa. E ele caiu com um grito desesperador, desacordado aos meus pés. E eu clamei pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor o trouxe à consciência, com o coração quebrantado, arrependido, porque as correntes grossas foram partidas e quebradas. Quantas pessoas que estão hoje nas mãos do inimigo, precisando se arrepender, precisando ser libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Quantas famílias prisioneiras das drogas, do álcool, do pecado, da idolatria, da feitiçaria, das obras do diabo, das obras das trevas, precisando serem libertas pelo poder do nome de Jesus, lavadas e purificadas no sangue do Cordeiro de Deus. Mas nota outra coisa comigo nesse texto. Uma das armas do inimigo é jogar uns contra os outros, porque o texto nos diz que, no verso 6, que Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Esse é um grande problema nas famílias hoje. Quando surge uma situação adversa, um conflito, um ataque do inimigo, via de regra, a mulher acusa o marido acusa a mulher, os pais acusam os filhos acusam os pais. Em vez da família se unir para enfrentar o verdadeiro inimigo, gera-se uma guerra dentro de casa, onde um ataca o outro. E isso é terrível, porque quando você faz do aliado um inimigo, você faz do inimigo um aliado. Abra os olhos. Seu problema não é seu marido, seu problema não é sua mulher, seu problema não são seus filhos, seu problema não são seus pais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas notem finalmente, nesse aspecto do ataque do inimigo, que está escrito no versículo 16 desse texto, que os amalequitas estavam fazendo festa, comendo e bebendo, por causa daquele grande despojo que tomaram dos filhos teus e da terra de Judá. O que o texto está querendo nos mostrar é que quando o inimigo impõe sobre nós alguma derrota e tira de nós aquilo que Deus nos deu, ele celebra isso. A grande pergunta é onde a minha, sua, nossa vida está produzindo festa, no acampamento de Deus ou no arraial do inimigo? Vocês se lembram da história de Sansão? Aquele juiz de Israel, aquele moço que era um verdadeiro gigante, cheio do Espírito Santo,
desde o ventre da sua mãe, nazireu, consagrado a Deus, e de como ele foi negociando princípios e valores, de como ele foi relativizando os absolutos de Deus, de como ele foi transigindo com a verdade, quebrando as fronteiras da sua consciência. Quando ele vai quebrando todos os compromissos que tinha assumido no que tange ao seu nazireado. Primeiro, procurando mel na caveira de um leão morto. Ele não podia tocar em cadáver. Segundo, dando uma festa de arromba no seu casamento, certamente regada a vinho, porque não queria ser diferente dos moços da sua época. Ele não teve peito para dizer: eu sou nazireu, eu sou diferente. Aquilo que é comum para os outros não é comum para mim. Terceiro, quando ele deita no colo de uma mulher que vai traí-lo, que vai seduzi-lo, que vai incomodá-lo, que vai afligi-lo, até ele abrir o coração e contar o segredo de que ele não podia ter os seus cabelos cortados. Diz a Bíblia que o Espírito Santo se retirou dele e ele se tornou um homem vulnerável. Amarraram-no, cegaram-no, levaram-no para o templo de Dagom, o deus pagão, e ali ele foi motivo de chacota, e ali eles zombaram do seu Deus, ali eles zombaram da sua fé, e aquele que deveria ser motivo de festa no arraial de Deus, estava sendo motivo de festa no arraial do inimigo. Não brinque com o pecado, não faça concessão ao pecado. Cuidado com as armadilhas, cuidado com as propostas do mundo, cuidado com as seduções que estão à sua volta, querendo capturar a sua alma, para que você não seja motivo de opróbrio e motivo de festa no arraial do inimigo. Bom, mas eu não gostaria de parar por aqui, porque se eu parasse por aqui, essa mensagem seria muito negativa, talvez trazendo até angústia e desespero ao seu coração. Tem uma contrapartida. E o segundo ponto e último ponto que eu trato nesta mensagem com você é o que fazer. Quando você constata que há problemas dentro da sua casa, na sua vida, que o inimigo está cirandando, que há pessoas machucadas, feridas dentro da sua família, quando há pessoas flertando com a morte na sua família, o que fazer? Bom, aqui o texto vai nos ensinar o que Davi fez. A primeira coisa que Davi fez está no versículo 4. Ele chorou até não ter mais forças para chorar. Há momentos que nós precisamos chorar pela família. Os dramas da nossa família precisam recuar e ressoar na nossa alma a ponto de nos levar às lágrimas. Não de desespero, mas de luta. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você verteu lágrimas pela sua família? Como Ambrósio, certa feita, disse acerca de Mônica, mãe de Aurélio Agostinho, um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Eu não sei quantos de vocês conhecem o ministério de Tim Simbala, pastor da Igreja Batista do Brooklyn, uma igreja mundialmente conhecida. Ministério de música notório em toda a América. Uma igreja que crescia a olhos vistos. Um dia o pastor Tim Simbala chegou em casa, e sua filha primogênita adolescente disse para ele: papai, eu não quero saber do seu Deus, eu não quero saber da sua igreja, eu quero sair de casa, eu quero curtir a vida. O pai pediu, o pai insistiu, o pai chorou, nada adiantou, aquela menina botou uma mochila nas costas e saiu de casa. Pastor Tim Simbala pensou em abandonar o ministério. Disse: meu Deus, eu não tenho estrutura emocional para lidar com isso. Um dia um colega dele ligou para ele e disse: pastor Tim Simbala, esquece essa menina. Ela não está nem aí com você, toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas como é que um pai pode desistir de uma filha? Como é que uma mãe pode desistir de um filho? Ele registra num dos seus livros que certa feita ele estava numa vigília de oração na igreja, quando levanta uma irmã e diz: pastor Tim Simbala, a nossa igreja nunca chorou pela sua filha.
A nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. E ele disse que naquela noite de vigília, todos deram as mãos, fizeram um grande cordão ao redor dos bancos da igreja. E começaram a chorar e a clamar a Deus em favor daquela menina. Ele disse que aquele templo se transformou numa sala de parto, de dores, de gemidos, de soluços. Quando ele retornou para casa, no romper do dia, ele disse para sua esposa: querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou a nossa filha nesta manhã. 2 dias depois, bem de manhã, a campainha tocou. A mãe foi à porta atender, era sua filha em lágrimas. E ela entrou, foi ao quarto onde estava seu pai, agarrou nas pernas do seu pai e disse: papai, por favor, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Me conte, por favor. Eu estava em casa dormindo quando eu fui acordada e tomada por convicção de pecado. Escamas caíram dos meus olhos e eu reconheci que eu estava embrutecida. Eu quero dizer para o senhor, papai, que eu estou de volta para Deus, eu estou de volta para minha família, estou de volta para minha igreja. Jesus libertou minha vida. Chore pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Você não gerou filhos para a morte, você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são herança de Deus. Seus filhos são preciosos para Deus. Nunca desista deles. A segunda coisa que Davi fez, está escrito, versículo 6. Ele se reanimou no Senhor seu Deus. Eu fico imaginando essa cena. Davi tinha 600 homens guerreiros com ele. Eu imagino Davi como pastor de uma igreja de 600 membros. Todos eles queriam apedrejar Davi. Todos eles queriam matar Davi. Todos eles estavam revoltados com Davi por causa dos seus filhos e de suas filhas. Eu fico me imaginando um pastor assim. Todos os membros da igreja contra você. Será que a gente sucumbiria? Diz a Bíblia que apesar dessa crise, apesar desta oposição, apesar de ver já seus filhos, suas filhas, suas mulheres nas mãos do inimigo, ainda Davi tem oposição interna, doméstica, é fogo amigo. Apesar de tudo isso, diz a Escritura, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Parece que está tudo perdido, mas quando você se volta para Deus, ainda há esperança. Não jogue a toalha, não desista, não retroceda, não abra mão de lutar, não abra mão de vencer, não abra mão de ver um milagre de Deus acontecer na sua vida e na sua família. Davi não se reanimou porque ele era forte. Davi não se reanimou porque ele tinha muita gente do lado dele. Davi não reanimou-se porque o inimigo era fraco. Davi não se reanimou porque tinha uma estratégia de guerra. Não, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. O Senhor é a nossa esperança. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem família que não possa ser curada, liberta e salva. Não desista da sua família. Mas em terceiro lugar, Davi não se reanima com força carnal, com bravatas humanas. Diz o texto que ele se reanimou no Senhor seu Deus e buscou a Deus em oração. A nós na nossa vida que só vão ser desatados com oração. Não é com discussão, não é com briga, não é discutindo direitos, não é nos defendendo, não é buscando as barras dos tribunais para resolver os problemas. Há problemas na nossa vida, na nossa casa, que só vão ser desatados com oração, oração, oração. A oração de Davi talvez foi uma das mais simples da Bíblia, uma das mais curtas. A oração de Davi consistiu apenas numa pergunta: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? O que essa oração significa? O que está por trás? Trocando em miúdos, o que Davi está dizendo é o seguinte: Deus, eu estou levando de goleada do inimigo. Eu vou aceitar passivamente a decretação dessa derrota ou eu vou reagir? E Deus responde a oração. E Deus respondeu a Davi, diz: persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta.
Agora preste atenção. Diz a Bíblia que quando Deus responde a oração, Davi não cruza os braços. Davi parte para a batalha. E a batalha é tão renhida que 200 homens ficaram para trás de cansados que estavam. Mas se você tem a promessa, você vai em frente. Se você tem a promessa, você não desiste. Se você tem a promessa, você não abre mão da vitória. E diz a Bíblia que Davi foi, que Davi venceu, que Davi tomou tudo de volta. As coisas pequenas, as coisas grandes, os filhos, as filhas, as mulheres. Tudo Davi tornou a trazer de volta. Não deixe nada do que Deus lhe deu nas mãos do inimigo. Talvez o diálogo na sua casa. Talvez a sua vida devocional. Talvez aquele amor, o primeiro amor que incendiou a sua vida, que alegrou a sua alma, ou onde você era aquele crente zeloso que amava a palavra, que amava a oração, que amava a casa de Deus, que amava falar do Evangelho de Cristo, que era um embaixador, e hoje talvez você está com o seu coração apagado, não tem brilho nos olhos, não tem fogo no coração, não tem entusiasmo na alma. Em nome de Jesus, retome o melhor daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu gostaria de concluir dizendo a vocês que nós não podemos fazer concessões quando a nossa família é atacada. Eu recordo, e você se lembra disso, de como o faraó no Egito tentou reter o povo na escravidão. Ele fez 4 propostas para Moisés, porque ele não queria que as famílias ficassem libertas, que o povo saísse da amarga escravidão, da servidão. Primeira proposta: adorem a Deus aqui mesmo. Êxodo 8, 25. Sirva a Deus no Egito mesmo. Para que ir embora? Mas Egito era lugar de escravidão. E Deus nos chamou para a liberdade. Moisés recusou essa proposta. A segunda proposta está lá em Êxodo 8, 28. Tá bom, vocês querem ir embora? Podem ir, mas não vão longe não, fiquem aqui, por perto. Vão ser bons vizinhos. Quando sentirem saudade, passem por aqui de novo. Não vá com tanta sede ao pote. Não seja um crente tão radical. Curta o melhor do Egito e o melhor da liberdade de vocês. Moisés rejeitou essa proposta. Não, nós estamos saindo e vamos embora. Aqui não é nosso lugar. Faraó então vem com a terceira proposta. Capítulo 10, verso 11. Tá bom, vocês podem ir embora. Os de cabecinha branca vão embora. Os jovens ficam. Vocês servem a Deus, os filhos de vocês ficam no Egito. Essa é a ideia perigosa de que lugar de jovem curtir a vida é no mundo, que a juventude passa. Eu quero dizer a você, jovem, a você, adolescente, que o lugar de jovem e adolescente curtir a vida é na casa de Deus, é na presença de Deus, porque só na presença de Deus tem plenitude de alegria. Mas aí o faraó partiu para a última proposta. Capítulo 10, versos 24 a 26. Tá bom, vocês vão embora. Os rebanhos de vocês ficam. Vocês servem a Deus, o dinheiro de vocês serve ao Egito. É a ideia de que você pode servir a Deus desassociado daquilo que você tem, ou daquilo que Deus lhe deu. A resposta de Moisés é fenomenal. Moisés respondeu assim para Faraó: Faraó, você quer os nossos rebanhos? Pois nenhuma unha ficará no Egito. Nenhuma unha. Até hoje eu não sei muito bem para que serve uma unha. Mas Moisés está dizendo, tudo que Deus nos deu, nós vamos colocar a serviço de Deus. Nada vai ficar no Egito, nada vai ficar nas mãos do inimigo. Nós precisamos de poder. Nós precisamos de graça para caminharmos vitoriosamente.
apesar do ataque frontal que a família está enfrentando, apesar do mundo hostil em que vivemos, apesar de todas as forças ocultas e reveladas que conspiram contra a nossa família, nós precisamos clamar aos céus e pedir poder para que a nossa família seja, para a glória de Deus, uma família unida, uma família coesa, uma família cheia da graça, uma família cheia do Espírito Santo, uma família que vai ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sociedade presente. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos reanime, que Deus nos levante, que Deus nos restaure e que a nossa família esteja totalmente nas mãos do Deus vivo e que tudo que o inimigo tomou de nós possamos trazer de volta para que nós celebremos ao Senhor. O território onde o inimigo celebrava vai ser o território das nossas mais esplêndidas vitórias para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o seu coração. Graças a Deus pela palavra abençoada que o Senhor trouxe até às nossas vidas, que nos fala realmente dos riscos, dos perigos que as nossas famílias e as nossas vidas correm continuamente. Então fiquemos alertas e recebamos esta palavra que o Senhor trouxe para nós esta noite. Quero agora lhe convidar para fazermos uma oração final. Nela nós vamos expressar a nossa gratidão na presença do nosso Deus e desde já colocar também esta nova semana que hoje se inicia, rogando a guia, o direcionamento e a proteção de Deus para as nossas vidas. Vamos orar. Nosso Pai, queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia para connosco. Estamos gratos, nosso Deus, por mais um culto que tu nos permitiste celebrar e também pela forma como tu trouxeste uma palavra de consolação e de ensino e de edificação para a nossa vida. Ó Senhor, tu nos ajudes realmente a receber esta palavra como uma palavra poderosa que realmente pode fazer diferença nas nossas vidas. Que tu nos ajudes realmente a termos a sabedoria que nós precisamos para nos guardarmos, para guardarmos a nossa família, para guardarmos a nossa casa. Continuamos a rogar que tu repreendas o maligno em todas as suas ações e astúcias contra a nossa vida, Senhor, e não permitas que ele tome vantagem sobre nós, não permitas que as suas setas nos atinjam ou atinjam a nossa família. Antes, Senhor, que tu nos guardes e nos protejas. Colocamos desde já esta nova semana na tua presença, rogamos a tua guia, a tua direção, também a tua proteção, nosso Deus, a tua cobertura espiritual, para que realmente sejamos abençoados e continuemos na progressão do teu propósito para a nossa vida. O nosso desejo, o nosso Pai, realmente é andar no teu caminho, no teu direcionamento, porque nós sabemos que a tua direção, que o teu propósito é o melhor para nós, sempre muito melhor do que os nossos próprios propósitos, que os nossos próprios planos. Tu ensinas que muitos planos faz o homem, mas é Deus que guia os passos, então é essa a nossa oração, para que apesar dos nossos planos, tu nos guies nos passos e no caminho que tu tens para a nossa vida. E que 2 a 8 dias nós possamos estar de novo com os corações gratos, cheios de alegria para vir de novo à tua presença, te louvar, te cultuar e te celebrar nas nossas vidas. Recebe, pois, o nosso culto, nosso Deus. O nosso desejo é que verdadeiramente, Senhor, tu te tenhas sentido honrado e adorado através das nossas vidas e através da tua igreja neste lugar. Obrigado, nosso Pai, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça infinita do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, com a sua vida, com a sua família. Amém. Que Deus vos abençoe.